Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está em constante transformação e no episódio de hoje nós vamos mergulhar nas principais discussões e tendências do mercado imobiliário brasileiro. Se você quer entender os desafios e inovações que movimentam esse setor, este episódio é para você. O nosso convidado é o Ricardo Monteiro, diretor de engenharia da Cetim Incorporadora, que também é membro do Comitê Técnico dos Diretores da Construção da Abrainc. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao IncorporaCast. Obrigada por estar conosco. Andréa Bueno, obrigado pelo convite. Queria agradecer primeiramente aí a turma da Abrainc, ao Renato, para estar nessa audiência com vocês, falando um pouco aí do mercado imobiliário. E antes de iniciarmos essa conversa, eu tenho um convite especial para você. No dia 9 de outubro, a Abrainc realiza o Incorpora 2025, que é o maior evento da incorporação imobiliária do Brasil, onde os principais players do setor, autoridades e lideranças vão debater o presente e o futuro do mercado imobiliário. Acesse o QR Code aqui na tela ou o link na descrição e garanta já a sua vaga para o Incorpora 2025. Ricardo, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua história, falasse da sua formação e carreira no mercado imobiliário, como é que foi a sua trajetória até a sua chegada à Cetim. Bem, Andréa, o Ricardo é engenheiro civil, formado, casado com 2 meninas. A minha formação, a minha trajetória pessoal e profissional, ela se confunde. E o mercado imobiliário da nossa geração, a gente enxerga um pouco disso, de quem eu já ouvi falar e tive a oportunidade de conversar. Você percebe essa confusão boa do pessoal com o profissional. Então, nessa trajetória de filhos de imigrantes portugueses, advogados, que já faziam incorporação de alguma forma, compravam um terreno e construíam, vendiam, alugavam, acabou me jogando nesse setor e não no direito. Mas o direito está no meio, no dia a dia. Então eu vi um pouco do que meu pai e da minha mãe fazia, do que a gente faz hoje. Passei por grandes empresas, como a Incorporação Parisotto, a Impar, a Cirela, quando o Antônio Cetim e Bianca Cetim me convidaram para estruturar a área técnica de engenharia e construção na Cetim Incorporadora. Sou formado em engenharia civil, com pós-graduação em real estate no mercado imobiliário, em segurança do trabalho e mestrando de inovação em engenharia civil pela Universidade Politécnica da USP. Então, a gente tem uma caminhada, e além da formação, a sua caminhada nas empresas. Sim, do segmento. Vamos falar bastante coisa aqui, de diversos assuntos. Ô, Ricardo, começando pelo cenário mais amplo da economia brasileira, queria que você falasse qual a avaliação que você faz dos efeitos do atual ambiente macroeconômico, juros altos, crédito mais restrito, inflação, sobre os 3 grandes segmentos do setor: o luxo, o médio e alto padrão e o Minha Casa Minha Vida. Cada um responde de uma forma diferente a esse contexto? Como é que é? Bem, a macroeconomia, tanto fora do país, mas se a gente pensar aqui no Brasil, né, a gente é envolto por várias frentes. Taxa de juros alto, isso é péssimo para o nosso mercado. Por outro lado, cria algumas oportunidades. Então, a taxa de juros alto é o principal item e falta de funding. Eu enxergo na macroeconomia ou no cenário que a gente está envolvido como principal desafio são as taxas de juros altos, funding, falta de captação de valor, de renda e insegurança jurídica. Esses 3 itens, somando aí a sua pergunta, eu sinto que de alguma forma respinga de uma forma difícil tanto para o médio, alto e para o Minha Casa Minha Vida, por esse setor de entrada. A gente tem um subsídio do governo que ajuda, apesar do funding estar sendo sempre de alguma forma respingado de forma restritiva. A gente enxerga que a principal dor está no médio e alto padrão. Então, taxa de juros alta e falta de crédito para os 3.
para os três. Mas, para o médio alto padrão, é o principal segmento que a gente percebe no mercado imobiliário que acaba respingando de uma forma muito mais significativa. Fica no meio do caminho aí de Fica no meio do caminho. Essas inseguranças. Sim. Você percebe no mercado imobiliário, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, que o médio alto padrão teve uma restrição muito no médio alto padrão, pela falta de crédito e pela taxa de juros alta. Você percebe olhando nas ruas, nos tapumes e nos segmentos das grandes incorporadoras. Isso é por uma característica de questões macroeconômicas ou do próprio consumidor de médio alto padrão? Porque eu imagino, ele é médio, né? Ele está no meio ali. Ele não é o Minha Casa Minha Vida, também não é o luxo. Então, às vezes, a renda dele talvez não seja compatível com os desejos dele. Sua colocação está perfeita. É a somatória dos dois. Obviamente que a macroeconomia é o principal item. A taxa de juros alto que acaba impactando no crédito e na renda do consumidor final é uma barreira para quem está nesse segmento do meio. Então, você percebe que o mercado imobiliário hoje ele está trabalhando nas pontas. No alto padrão, no luxo, que a gente pode trocar uma ideia aqui, que é o alto padrão, que é o luxo, no caso para a Cetim, como a Cetim enxerga, e o de entrada, que é um trabalho fantástico que o governo já vem fazendo há anos, que é uma entrada, uma porta de entrada para quem precisa moradia, tem um subsídio do governo, tem algo que ajuda, porque senão também teríamos dificuldade. Então, os produtos de entrada, de alguma forma, são facilitados pelo subsídio do governo. O médio padrão sofre, e o alto e o luxo, de alguma forma, é um cliente que já tem outras rendas que consegue fazer frente a esse investimento. E são clientes que estão nos limites, né? Nas pontas. Então, eu acredito que seja mais fácil definir algumas questões para esses dois públicos. Isso. Quem está... O de entrada, de alguma forma, o mercado imobiliário conseguiu enxergar o que esse cliente precisa. E com o subsídio do governo e com as limitações, o produto foi muito bem estratificado. Mais fácil desenhar. Está mais desenhado e o setor hoje consegue atuar tanto na região mais periférica de São Paulo, como na região mais central de São Paulo, mesmo de entrada. Então, a Cetim tem um braço econômico que atua exatamente nisso. Então, tem produtos totalmente enquadrados para o Minha Casa Minha Vida em regiões periféricas e centrais de São Paulo. E temos uma linha de produtos no médio e no alto padrão. Obviamente que o nosso foco hoje está indo mais para o alto e para o luxo em função da demanda desse público. O médio alto padrão, ele clama por esse produto e está esperando o momento oportuno de conseguir se lançar a esse desafio. Porque comprar um imóvel é um desafio. E para quem incorpora, é uma grande responsabilidade de fazer bem feito e atender o público, né? Ricardo, você falou, a gente pode falar um pouco do alto e do luxo. Para quem está ouvindo a gente, não é do segmento, qual que é a diferença, quais as principais características do imóvel, do segmento alto padrão e do segmento luxo? É uma pergunta, excelente pergunta, André. Porque o que é alto padrão e o que é luxo? Para a Cetim, é uma coisa mais silenciosa. Não é uma coisa de ostentação, que é um grande desafio para a área técnica, para a engenharia, para nós que fazemos interlocução com os projetistas e com os clientes. Então, o nosso produto luxo não é só a boa localização, mas é um produto que respire arquitetura, onde a Andréa possa visitar nosso empreendimento, vai verificar uma iluminação natural entrando de uma forma simples, sem esforço, porque teve uma arquitetura por detrás. O paisagismo ele é pensado para conversar com tanto a arquitetura de interiores quanto a fachada. O luxo para nós está no minimalismo, na simplicidade. E fazer o minimalismo e o simples dá trabalho. Parece que não é onde tem os maiores detalhes, né? Então, a Cetim está focada nesse trabalho de arquitetura, de paisagismo. Temos uma linha hoje que a nossa embaixadora, que é vice-presidente da empresa, a Bianca Cetim, ela tem falado muito no mercado imobiliário, dando uma linha nossa que chama Alma Brasileira. O que é Alma Brasileira? Traz a brasilidade para os projetos.
Então, é mexer com o luxo, mas pensando no Brasil. Com arquitetos tentando buscar o máximo brasileiros, com matéria-prima brasileira e pensando nisso, naquela arquitetura que a gente via antigamente na década de 70, de 80, esse prédio que a gente está gravando aqui, é do Aflalo Gasperini. Não tem como não entrar aqui nesse empreendimento e enxergar. Sim. Então, o nosso empreendimento, a ideia é essa, respirar a arquitetura, ter um painel de um artista brasileiro, pedras nacionais, porque isso tem um pouco a ver também com sustentabilidade, que está muito em voga. Quando você traz projetistas que colocam em voga em seus projetos matéria-prima brasileira, e não vão importar material. Não vai ter consumo de CO2 só para trazer esse material. Na natureza, o nosso projeto de paisagismo, a ideia é a especificação de plantas naturais brasileiras, não exóticas. Às vezes passa uma espécie ou outra, sim, é uma transição que está ocorrendo, mas é o foco dos nossos projetos são esses. É a brasilidade. Para nós, isso é luxo, isso é o alto padrão. O médio padrão, ele passa por isso? Passa, mas com um olhar mais focado no que o cliente precisa na sua essência. E no alto padrão, é trazendo mais do que o cliente quer. Ele tem que enxergar muito mais do que ele quer. É encantá-lo em tudo. É surpreender. É Além surpreender. de satisfazer a necessidade do cliente, é trazer surpresas para ele. Isso. E é uma experiência, né? O foco da experiência da jornada, desde da visita do empreendimento, ao longo do processo e até a espera. É um processo muito longo. O processo da incorporação é um processo longo. E isso traz grandes desafios. Você parar para pensar, a gente estava conversando agora sobre o detalhamento do luxo e do alto padrão, é traduzir isso aos projetistas. E depois que os projetistas absorveram isso, é traduzir isso para quem vai executar, nos detalhes do feitio da construção. E aí vem aquela pergunta, será que toda a mão de obra, as empresas terceirizadas, contratadas, estão preparadas para isso? Para esse novo olhar de como o cliente quer receber? Como que traduz isso em projetos? Esse é o nosso grande desafio hoje do setor. Tem que levar essa cultura do luxo, a cultura do que o cliente está esperando e também o que a empresa pretende fazer para surpreender esse cliente, essa cultura para todo mundo, toda a cadeia. Para toda a cadeia, iniciando produtiva. pelo projeto. Então, no projeto já tem que estar essa cultura, para que quando for para o canteiro de obra, ele enxergar já no projeto, do detalhe da especificação do material. Porque senão, ao final, você não tem esse conjunto. Então, isso, na verdade, nasce um pouquinho antes das pranchetas. Quando a gente vai em busca de um terreno, é procurado exatamente essa essência. Então, tem vários produtos nossos que, quando se busca o terreno, já está se pensando no projeto ao mesmo tempo. Que tem que ser algo ágil, né? O projeto, a busca do terreno. Então, esse é o grande desafio que a gente está percebendo hoje no setor. Falando da questão tempo, eu sei que vários fatores concorrem para que o tempo do empreendimento seja maior ou menor. Existe uma diferença somente pela característica de cada projeto? Minha Casa Minha Vida, médio e alto e luxo? Sim. A pista, vamos chamar assim, se a gente pensasse numa linha do tempo, a pista do Minha Casa Minha Vida, do produto de entrada, ele costuma e tem que ser mais curta, em função do subsídio do governo e em função também de viabilidades. Então, estamos falando aí do mercado de entrada, esse de Minha Casa Minha Vida, estamos falando em 30 e poucos meses. Os produtos de médio ou alto e luxo, eles mudaram bastante. Hoje os prédios são bem mais altos. Hoje, para construir um prédio, hoje os prédios eles estão avançando mais de 100 metros de altura aqui em São Paulo. Em função do adensamento da cidade, São Paulo hoje está muito mais adensado, e para poder construir isso num tempo, precisa de muito mais tempo. Então, enquanto um está de 24 a 30 e poucos meses, estamos falando do outro de 36 a 42 meses. E esse período, poderíamos construir talvez um pouquinho mais célere? Poderíamos. Talvez impactaria também na pista de pagamento. Será que o cliente conseguiria pagar em tão rápido de tempo? Se eu fizer a obra mais rápido,
construir mais rápido, entregar mais rápido, o cliente conseguiria pagar nesse pouco período de tempo, ou esse período de construção, ou pré-construção, ajuda sendo uma poupança para o cliente. Ele vai parcelando o pré-obra, esperando só um pouquinho para financiar ao final, junto a uma instituição do banco ou junto à mesma incorporadora. Interessante. Tem uma diferença. Ricardo, numa entrevista recente, a vice-presidente da Cetim, Bianca Cetim, comentou que a empresa precisou redirecionar o foco dos produtos voltados para a classe média para empreendimentos de alto luxo, por conta da pressão dos juros e do cenário econômico. Do ponto de vista técnico e de engenharia, como é que essa mudança de posicionamento impacta o planejamento, os projetos e a execução das obras? Eu acrescento aqui, construir para o alto padrão exige outro tipo de estratégia de gestão? Total. Construir e pensar para o alto e para o luxo é uma mudança de pensamento e de conceito junto da cadeia toda. Como eu estava dizendo um pouquinho antes, os projetistas têm que pensar diferente. E na hora de contratar a construtora ou os empreiteiros que vão trabalhar junto a essa construtora, eles têm que estar alinhados com a nossa política e nosso pensamento e detalhamento de projetos. Diferente de uma indústria automobilística, as empreiteiras que estão no mercado imobiliário, elas atendem as diversas construtoras que estão por todo o Brasil. Então, quem faz a estrutura de uma empresa A, faz para a empresa B, faz para a empresa C e para a empresa D. Quem aplica a cerâmica às vezes a mesma empreiteira que presta serviço para diversas construtoras e incorporadoras do país. O que está a diferença? Onde está a diferença? Está na gestão e no projeto. E no acompanhamento durante o feitio dessa obra. Então, às vezes você percebe a diferença. Pouquíssimas empresas hoje têm mão de obra própria em todo o processo, Fabril, da fundação à entrega do acabamento. Então, quando você passa pelos canteiros de obra, você olha pelos uniformes, os nomes que estão ali são subempreiteiras que estão trabalhando para essas construtoras. Então, a diferença está exatamente nessa gestão, André. E no projeto. Você conseguir traduzir esse detalhe no projeto, junto aos seus projetistas, de arquitetura, de estrutura, instalação, e para quem está de frente ao canteiro, que vai conseguir traduzir aqueles projetos na produção do prédio, do empreendimento. Então, essa pergunta foi excelente, que deu a oportunidade de explicar aonde que está a diferença. A diferença está aí, é na gestão e nos projetos. Ricardo, nessa mesma entrevista, a Bianca Cetim comentou que muitas vezes a Cetim começa a desenvolver um projeto antes mesmo de concluir a aquisição de todos os lotes, exatamente para ganhar velocidade diante de um ciclo que é tão longo e volátil, como a gente já comentou. Do ponto de vista da engenharia, como é que se equilibra esse ritmo acelerado com a necessidade de precisão técnica, de segurança e controle de riscos em cada etapa da obra? A digitalização e processo tem ajudado bastante a nós lá na empresa quanto a isso. É desafiador, né? Você está prospectando o terreno, desenvolvendo o projeto, conforme vai se adicionando as glebas, os lotes, e o projeto ele vem sendo feito. Projetistas parceiros têm nos ajudado bastante. Então, você ter parceiros com você, do início ao fim do processo, é uma grande fortaleza para nós. Ter processos muito bem definidos acaba mitigando o risco e facilitando. O desafio vai ter, André. A vantagem para o cliente e como vantagem competitiva para nós da Cetim e para o mercado imobiliário, o nosso projeto fica muito mais atualizado. Então, a vontade de entender se o cliente vai querer uma quadra de tênis, se ele quer um box de lavagem no seu subsolo, se ele quer o piso com aquela cara de emborrachado, de epóxi, se ele quer uma fachada envidraçada ou um ripadinho de concreto. A gente tem isso de uma forma muito mais atualizada. A necessidade do cliente chega para a prancheta de uma forma muito mais em tempo. Por outro lado, exige uma sinergia com os projetistas de entender a necessidade de estar se projetando concomitante. Então, mão de obra especializada, senioridade das equipes. A gente tem
uma formação de equipe nova entrando na empresa, que isso também é legal, oxigena. É importante. E é importante essa renovação. E a outra ponta de um time sênior passando essa experiência e colocando a segurança em todo o processo. Uma turma que já viveu muita instabilidade, né? É um ciclo, né? Eu tenho visto, André, você estava conversando um pouquinho antes aí dessa jornada aí, você na comunicação, você vê que se confunde um pouco com o nosso setor, né, André? Sim. Então, sim, essa mão de obra que já passou por esses grandes desafios, os desafios são muito parecidos, né? A gente vai ter oportunidade de falar um pouco de mão de obra e tal. A gente enxerga essa dificuldade, sim, mas a gente tem um outro viés. O Ricardo, muito se fala em produto de luxo, mas esse conceito ele vem mudando. Para você que atua com empreendimentos de diferentes perfis, o que define hoje um imóvel de luxo? A gente falou bastante disso, né, anteriormente, mas aqui a gente está com algumas questões específicas. É o acabamento, localização, tecnologia embarcada ou uma combinação de tudo isso? É tudo isso. Antigamente, e ainda se fala, e ainda o principal item é a localização. Localização, segundo item é localização, terceiro item é localização, quarto item é localização. O item localização é o principal, porque o cliente ele quer morar naquele segmento, naquela micro. E como implantar esse empreendimento nessa localização? Então, nasce desde o tipo de fachada, tipo de empreendimento, o tipo de arquiteto que você vai colocar. Então, o mercado fala-se muito em puro sangue. Isso aqui é um puro sangue. O que é um puro sangue? É um produto que ele, do início ao fim, está se voltado ao cliente, pela experiência do cliente. Então, tem que ser um projeto que o arquiteto pensou e teve liberdade de olhar a ventilação, espaços, fachada, que tenha uma sinergia da área comum com o paisagismo, com a área do apartamento. Hoje se fala muito na necessidade de ter quartos amplos, salas amplas, não só... A gente viveu um período que parece que o mercado queria só sala ampla. Hoje você percebe que o cliente está voltando à essência que quer uma sala-sala, um quarto-quarto, um terraço-terraço, que é essa essência. Então, o luxo não é só o acabamento do bem feito. Está voltando aquele conceito do apartamento antigo? Gosto do apartamento antigo porque os cômodos são muito grandes. Você gosta de apartamento como, Andréa? Como que a Andréa gosta do apartamento? É interessante. Eu quero fazer uma pesquisa contigo aqui. É muito interessante. Então, vamos lá, o apartamento antigo. É muito interessante essa questão dos cômodos grandes. Mas aí vem, e a hidráulica? E a elétrica? Atende. Né? Comprar um apartamento, eu falo no caso de adquirir um apartamento adquirir antigo, um apartamento. Né? Andréa, a questão do tamanho, sim. Comprar um cetim, você vai acabar enxergando isso. O quarto... sim, um novo, sim. É um novo. Você vai ter um quarto que atende às necessidades. Isso para nós é o luxo, o alto padrão. Não é só uma sala grande. Não é o banheiro, é um banheiro que atende à necessidade do nosso cliente. A cozinha atende, a área de serviço atende. A gente percebe que o cliente está pedindo isso. Obviamente que você não consegue colocar isso em todos os segmentos, você não consegue viabilizar isso em todas as áreas de uma forma que atenda ao bolso desse cliente. Mas no alto padrão e no luxo, isso é mandatório. Era o que eu ia perguntar, se no médio isso é tendência também. No médio, a gente percebe que o cliente, nas pesquisas de mercado, tem nos apontado, querem uma área comum bem interessante, uma sala para receber, e os quartos que o mercado já tem feito. Ele abre mão de alguns espaços em algumas áreas. Abrir mão, não digo que ele abre mão, mas ele prefere uma sala maior, ele prefere uma área comum para conversar com todo o ambiente também. Prioriza outras áreas. O alto padrão, ele quer o combo. Então, não é só a tecnologia, a gente está alinhado com as novas tendências. Então, ele quer ter uma sala de ginástica igual ou melhor das grandes academias. Ele quer uma academia dentro do seu empreendimento. Ele quer um paisagismo, uma biofilia que conversa. Ele não quer um paisagismo só colocado lá. Quer que converse com o prédio. Ele quer olhar a arquitetura e enxergar que aquela arquitetura tem um painel de um artista que provoca ele, que tem uma arquitetura ali. Aquilo é um bem-estar. Então, o luxo tem um pouco do bem-estar do viver, de estar lá. E somando aquela sua pergunta, de novo, não tem como. Como eu traduzo isso para quem está construindo? Para o engenheiro.
de fazer bem feito, de conseguir entregar isso que o cliente quer, traduzir o que está no projeto. Então, é aquela coisa que não é pasteurizada. Cada projeto é um projeto, cada caixilho é um caixilho, a janela é uma janela, a porta é a porta. Então, a gente não tem escala. Então, chegar para a indústria e falar, nesse caso a janela tem que ser um pouquinho diferente. Agora é assim. Mas fazer assim vai exigir um novo ferramental. O tipo de paisagismo que não é algo pasteurizado, aquelas mesmas plantas, exige um outro cuidado da arquitetura e da estrutura, coxos mais profundos, um outro tipo de irrigação. Então, fazer o médio, o alto ou o luxo é bem diferente. Os desafios são para todos, mas o alto e o luxo cria um certo desafio maior nesse detalhe. Uma questão que talvez seja meio óbvia para vocês. Isso demanda profissionais que já estejam no mercado de luxo ou não necessariamente? Até para conseguir colocar essa cultura em toda a cadeia produtiva. Obviamente, você pegar a cadeia, a constelação de projetistas e do mercado que vai construir, que está envolto do processo, que já viveu isso, facilita. Mas o importante é a gente conseguir traduzir. Ele facilita já trabalhar com empresas e pessoas que já vivem isso e respiram isso. Mas existe uma diferença, no caso para a Cetim, do luxo e do alto padrão. O nosso não é ostentação. Então, traduzir o que é o luxo para nós, e isso acaba sendo desafio aos nossos, tanto colaboradores que já estão conosco, quanto ao mercado externo, as construtoras, os empreiteiros e os projetistas. É um trabalho constante, que não tem fim, não tem... É o tempo todo, André. Então, o desafio é a comunicação. E traduzir essa comunicação em projetos que, de alguma forma, a gente consiga pedir para as empresas executar exatamente como está projetado. Essa é a essência da Cetim. É um desafio, né? Essa transmissão da cultura do projeto. Os projetos até o feitio. Até o final. Ricardo, como é que o time de engenharia lida com a crescente demanda por infraestrutura de lazer e tecnologia de ponta nos empreendimentos de luxo? Essas soluções, elas têm exigido um novo perfil de fornecedores, de equipe técnica ou até mesmo uma reinvenção no canteiro de obras? A gente falou um pouco disso. A Bianca tem nos provocado e tem nos feito sempre, nos desafiado atender essa demanda. Como eu estava dizendo, os produtos são muito idealizados quase em tempo real. Então, tem muita novidade para desenvolver no projeto. Então, isso, às vezes, no feitio, nas empreiteiras ou nas empresas que estão produzindo isso, eles não têm isso pronto para entregar. Então, muita coisa é desenvolvida. Eu estava saindo agora do empreendimento aqui vizinho aqui ao IncorporaCast, de uma escada, ela é helicoidal. A gente está fazendo um protótipo de uma escada, numa escala 1 para 1, para atender o projeto. Estamos no 5º protótipo. Então, não é algo pasteurizado, nada em escala. Tudo é feito específico para esse empreendimento. Então, as empresas têm que estar preparadas para isso. Elas vão fazer algo específico para o empreendimento. Então, esse é o grande desafio. Não adianta trazer fórmula pronta de um outro empreendimento. As lições aprendidas, isso aí é obrigação. Porque a lição aprendida dessa escada, que por acaso, vai gerar uma outra escada mais difícil. A Bianca vai trazer mais... Vocês já conseguiram fazer essa escada, a Bianca vai trazer uma outra escada mais torcida, com pisada de vidro, que vai exigir o quê? A gente se reinventar, trazer empresas, pessoas especializadas para atender essa necessidade. Porque o público quer isso, André. O público não quer mais o mesmo. Eles querem algo muito próprio. Então, tem a escala, tem que ter o ganho da escala para se viabilizar. Mas o cliente, o público final, ele quer algo muito para ele. Então, ele quer uma coisa personalizada. Isso para nós é o luxo, né? É aquele luxo que não grita, que ele é silencioso, né? Se fala muito nisso. Uhum. Que está onde? Está no minimalismo e está no detalhe. E está no bem feito. Então, cada obra, cada projeto é um desafio.
pouca coisa se repete. Então, essa é a beleza da área da engenharia, que de alguma forma eu estou à frente. Ricardo, no último Modern Construction, você destacou como os 4 grandes desafios da construção industrializada, mão de obra, tributos, financiamento e contratos públicos. Você poderia explicar para a gente como esses fatores dificultam a adoção em larga escala? Sim. A industrialização é algo que não tem volta, André. Construir de forma industrializada é uma necessidade. Quem não enxergou isso vai ficar para trás, já está sentindo. A gente percebe hoje nas discussões de bar, ou na Abrainc, ou no Sinduscon, ou no Secov, ou com os nossos pares, a falta de mão de obra. Talvez aqui nesse IncorporaCast sempre deve falar, André, a nossa dor é falta de mão de obra. Sempre. A falta de mão de obra é algo que a gente vai melhorar. A própria Abrainc está trabalhando em várias frentes para poder, de alguma forma, ajudar. Mas eu acho que, de alguma forma, isso não tem volta. O público, de alguma forma, ele se segmentou em outras áreas de atuação. E para resolver isso, só com industrialização. A industrialização é algo que vai sair a forceps. A grande barreira dessa industrialização ainda não ter virado de uma forma corrente, como você perguntou, é a falta de uma isonomia tributária. Às vezes o IPI, né, o imposto dos produtos industrializados, ele encarece em relação ao imposto da mão de obra. Talvez com o IVA, que é outro assunto que está se discutindo bastante aqui, Sim. E outras ações, a gente acaba tendo uma isonomia tributária que vai exigir quem não está na industrialização ir para a industrialização. E ir para a industrialização vai provocar mão de obra mais especializada, talvez em menor quantidade, muito provavelmente em menor quantidade, e mais especializada. E com isso, vai regimentar mais mão de obra. Porque parte da mão de obra dos jovens não querem atuar no nosso setor porque às vezes enxerga muito artesanal. Não enxerga algo romântico, algo bonito de fazer. Né? Vê ainda um pouco do artesanato. Uhum. Não é uma realidade. Grandes empresas hoje já trabalham de forma, nós mesmos trabalhamos de forma já muito industrializada. Poderíamos trabalhar muito mais? Muito mais. Hoje os projetos de alguma forma já estão sendo concebidos de forma digitalizada. Né? Muito se fala do BIM, né? Que o B e o M é a modelação da construção. A CETIM preconiza mais pelo I, que é o informação, de ter o máximo de informação de forma coerente no projeto. E na industrialização exige você ter esse I muito bem consolidado, porque senão você não consegue industrializar. Para industrializar, você precisa ter todas as informações já pensadas, planejadas e resolvidas no momento pré-construção. Porque quando chega no canteiro, tudo que já vem pré-concebido já tem que estar resolvido. Não é hora de resolver no canteiro. Uhum. Já vem pronto. Então não é ideia de reengenhar no canteiro, vamos mudar isso aqui, já tem que estar pronto. Então, eu enxergo que a industrialização é algo que não tem volta, André. Você falou de mão de obra. Como é que a CETIM tem feito para viabilizar os seus projetos com essa constante dificuldade em encontrar mão de obra para um empreendimento específico? Tanto a CETIM quanto a Abrainc, a CETIM juntamente com a Abrainc, tem atuado em diversas frentes. A Bianca CETIM tem sido uma embaixadora, né, falando dessa forma, inclusive de arregimentar mulheres que queiram trabalhar no nosso setor, que elas são muito mais dedicadas, têm um olhar muito mais delicado no acabamento, tanto na área da pintura, tanto na parte de elétrica, na parte de hidráulica, de estar colocando pessoas que querem trabalhar, mulheres inclusive, que veem barreiras para poderem trabalhar nesse setor, dando o quê? Ensino. Ensinando essa nova profissão, por exemplo, e mostrando para quem está saindo das faculdades, da escola, o que é o mercado imobiliário, mostrando o quanto ele pode ser
vantajoso ou de alguma forma que ele consiga captar logo já saindo da faculdade ou da escola. Despertar interesse. Despertar o interesse logo cedo, né? Que mistura um pouco, acho que com quem você já tenha conversado, da trajetória profissional. A nova geração, de alguma forma, a gente tem que trazer essa nova geração para esse interesse da construção. E um outro lado é atender a nova realidade. Você viajando para fora do país, você já enxerga, tanto nos Estados Unidos, na Europa, a industrialização. A mão de obra é muito mais industrializada e mecanizada. É tudo off-site, é fora do canteiro, já vem em segmentos prontos da fábrica, já vem bem resolvido da fábrica e já vai direto para o canteiro pronto. Então a gente está focado nisso também, no projeto já resolver tudo. Se não é para vir pronto, é para já estar resolvido no projeto para conseguir fazer essa pré-fabricação no próprio canteiro. Para ter agilidade e se aproximar mais também do processo de industrialização. Perfeito. Sobre a industrialização, é uma solução para agilidade, para tornar a indústria brasileira mais competitiva, mais sustentável, mas a gente sabe que ainda tem muita resistência e entraves. Na sua visão, quais são os principais desafios para o Brasil, para a construção civil brasileira, escalar a produção industrializada? Eu quero começar pelo principal fortaleza, Andréa. A engenharia civil, mecânica, eletrônica no Brasil, ela é muito forte, é muito desenvolvida. Nós temos muita tecnologia. Então, o principal item que poderia ser o entrave é uma fortaleza. Você vê por aí a Embraer, que é engenharia mecatrônica, aeronáutica, eletrônica embarcada. Então, nós temos uma engenharia civil pujante, que faz túneis, prédios, rodovias, e temos uma tecnologia à nossa disposição. O que a gente vê como barreira é a isonomia tributária, que ainda não é uma realidade. Então, você tem impostos altos, que de alguma forma afastam a viabilidade econômica de produtos industrializados. Então, acaba forçando o construtor médio, o incorporador médio, a ir para o artesanato, que é mais barato contratar uma mão de obra do que contratar uma indústria. A Cetim ela vai um pouquinho nessa contramão. Obviamente, isso custa uns 10%, 15% hoje mais. Mas você traz o quê? Uma mão de obra muito mais especializada e traz uma indústria para o canteiro. Só que você está pagando essa taxa. A Abrainc, junto a outras associadas, como o Sinduscon e o Secov, tem trabalhado muito forte, buscando essa isonomia, de tal forma que a gente consiga viabilizar isso em todo o Brasil e todas as empresas, que com isso a gente consegue baratear o processo, né? Então, hoje a Cetim faz toda a sua vedação interna com o steel frame, o light steel frame, construção seca. Hoje a pintura e o acabamento é tudo feito de forma mecanizada. O contrapiso hoje ele é autonivelante. O que quer dizer isso? Com 3, 4 pessoas, a gente consegue fazer o contrapiso de um prédio inteiro, com material fluido. Então tem uma tecnologia por detrás na especificação do material, do contrapiso, que é aquele elemento que vai sob a laje, que de alguma forma fluida ele nivela o nosso contrapiso. Então, tanto o guarda-corpo, o gradil, ele já vem pré-fabricado, ele já vem pré-industrializado. Então você consegue acabar tendo um melhor acabamento. Você traz uma mão de obra muito mais qualificada, mais ergonômica. Você consegue traduzir num ambiente controlado uma sustentabilidade que você consegue mapear. Quando você tem um ambiente controlado, você sabe muito bem do início ao fim o processo. Então, o nosso desafio hoje, que eu enxergo principal, é a tributação. E no mercado imobiliário, somado ao que a gente estava falando, taxa de juros, muito mais do que a mão de obra é uma dor. É uma realidade que... Mas eu acho que tem como a gente resolver com industrialização. É que ela custa. E eu não enxergo a curto, médio prazo que a gente vai resolver a falta de mão de obra. Para resolver a falta de mão de obra, você tem que trazer atratividade para o jovem. E o jovem enxergando uma construção civil muito mais industrializada, muito mais tecnológica, onde você tenha o IoT
embarcado, fazendo medição, indicadores dentro do canteiro, vendo o que está acontecendo, medindo indicadores na obra. Ele consegue enxergar aquilo. O jovem quer ver isso. Hoje ele é digital, o jovem. Então, a gente tem que ser atrativo. O nosso mercado imobiliário tem que ser atrativo. Para esse jovem perceber que ele tem como se desenvolver ali, que ele não vai parar naquilo, caso continue sendo uma construção artesanal. A gente vê, por um outro lado, uma política assistencialista que tem que ter para poder ajudar uma faixa da sociedade que precisa de um apoio, de um subsídio, mas às vezes tem uma amplitude nisso que acaba sendo uma barreira para a mão de obra. Porque ela, de alguma forma, ela recebe muito incentivo que acaba desmotivando de buscar, talvez, a isso. Isso é um lado. Mas, o outro lado, o nosso mercado tem que se mostrar mais atrativo. Não adianta uma empresa, não adianta só a Cetim, mais outra, ter isso. O mercado tem que ter essa atratividade. Porque aí busca. O jovem vai falar, eu quero trabalhar nesse setor. E também, automaticamente, vai trazer gente mais qualificada. Claro, ele vai se qualificar ainda mais, porque o Brasil tem uma qualificação técnica muito grande. A nossa indústria é qualificada, André. Nós temos profissionais altamente qualificados. Fazer prédio de 200 metros de altura não é um problema para a Cetim ou para o mercado, para o Brasil. Não é. A gente tem uma indústria preparada para isso. A gente precisa ter esse apoio da macroeconomia, do governo, sim. E eu acho que isso é a força, você não tem volta. Acho que com quem você deve ter conversado, você deve ter ouvido falar esse mantra da industrialização. Sim. E chegamos num momento que é uma barreira que ou você faz isso ou você não constrói. Então a gente, de fato, não tem a mão de obra disponível. Você quer construir, você vai ter que industrializar. Não, e hoje a gente vê construtoras que continuam com os seus projetos artesanais ou semi-artesanais, um misto de artesanal com industrializado, mas que tem a sua indústria em paralelo, que tem outro nome, que é totalmente... Está subsidiando, está fazendo... a produção industrializada, o off-site. É verdade. Tem hoje empresas que preferiram investir, criando mini-indústrias, fazendo essa pré-construção fora do canteiro para levar para o canteiro. Mas a Cetim tem estudado e projetado muito assim. Como eu tenho que projetar para poder ter isso bem feito no canteiro? E já pensando junto com os fornecedores. Então, a gente está trazendo os fornecedores já no momento do projeto. Então, isso é um ganho. Porque para o fornecedor, ele já começa a enxergar na linha do tempo que ele vai fornecer para aquele projeto. Ele vai se preparando. Sim. E, por outro lado, a gente está recebendo dele tecnologia já no projeto. Considera esse detalhe, considera essa fixação, considera essa interface com esse outro elemento. Então, o projeto ele já vai saindo da forma que vai ser construído. Ô, Ricardo, a chamada construção inteligente, ela traz conceitos da indústria 4.0 para o canteiro de obras, como o BIM, Internet das Coisas, o IoT, inteligência artificial e automação. Queria saber qual o real impacto dessas tecnologias na prática, o que vocês têm percebido, e se elas já são viáveis para empreendimentos econômicos ou ainda são restritos ao médio e alto padrão. E a Cetim, especificamente, se ela incorpora essas práticas nos seus empreendimentos. Tecnologia, industrialização, o uso da internet das coisas, o IoT, inteligência artificial, não tem volta. Então, em todos os segmentos. No de entrada, no Minha Casa Minha Vida, é necessário isso para escalar. Para você conseguir viabilizar o empreendimento de entrada, o Minha Casa Minha Vida, são empreendimentos onde tem diversas unidades habitacionais. Você não consegue enxergar um produto de entrada com 20, 40, 50 ou 100 apartamentos. É muito mais. Então, ele precisa ter escala. E para ele ter escala, só de um jeito. Os projetos têm que estar muito bem resolvidos. E ele tem que ter algo no projeto pensado que ele consiga ter essa escala. Então, às vezes, essa tecnologia está embarcada na própria indústria que vai levar o material para lá. Pode ser tanto lajes pré-fabricadas, porque não necessariamente a gente acha que às vezes a tecnologia é o robozinho, é o digital. Às vezes ele está no como pensa nas coisas, no como projeta as coisas. No alto padrão, a gente enxerga no luxo, é muito mais a sinergia. Você precisa ter a sinergia de todas as indústrias já no momento do projeto. Porque você tem muito acabamento.
diversos materiais que acabam surgindo o tempo todo e eles precisam se conversarem. Como é que eu vou fixar esse elemento, esse granito numa fachada? Como que eu tenho que deixar preparado na estrutura para receber essa placa extremamente pesada? O que é importante que eu já deixar isso? Tem que estar previsto no projeto isso. Como você consegue fazer isso? Com um projeto digitalizado, o BIM, não é só aquele 3D que todo mundo vê girando na tela, parece que aquilo é o BIM. É mais o I, que é o informação. A internet das coisas, nos canteiros, ele está sendo muito utilizado, muito mais, acho que hoje a gente tem visto, para atender a qualidade da mão de obra que está lá no canteiro. Será que ele está exposto a ruído? Será que está exposto a pó? Então você tem já muito se fazendo isso nos canteiros para medir a qualidade desse profissional. Porque de alguma forma isso traz o que? Atratividade também que a gente estava conversando. Então mostrando que ele vai para um canteiro de obra com uma cara fabril, não é aquele elemento que parece que é só artesanato, muda tudo. Então a gente já vê isso acontecendo. E com ergonomia, nós temos feito muito isso. Hoje a gente trabalha, pintura, num empreendimento nosso, pouco se vê rolo e pincel. É tudo compressor e pistola. Lixar uma parede são máquinas rotativas. Contrapiso, ele é autonivelante, como eu estava te falando. A estrutura, a armação, ela já vem toda já cortada, armada e às vezes montada do concreto. Então, você não corta mais o aço já há muito tempo nos canteiros, mas hoje a gente já quase não monta mais o aço. Ele já vem quase pré-montado da indústria. Então, isso já está acontecendo. Hoje a gente percebe isso já acontecendo em grande escala. Ricardo, mudando um pouco aí dos nossos temas, eu queria falar de um outro aspecto da CETIM, que tem investido muito fortemente em governança, mesmo sem abrir capital, adotando práticas como auditoria independente e comitês técnicos. Como é que você vê o papel da engenharia nesse modelo de governança mais robusto? E também a transparência nos processos técnicos e operacionais passou a ser uma demanda dos investidores e parceiros institucionais? Sim. A CETIM é uma empresa familiar. Eu diria que ela já há um tempo está preparada de uma forma administrativa ou de governança de abrir capital. Ela teria tranquilidade quanto a processos e transparência. Então, eu acho que tudo isso passa para a necessidade de transparência nos seus processos. Então, quando a gente fala em governança, nada mais é ter transparência. E quando você é auditado por uma Big Four, mesmo não tendo a necessidade de um capital aberto, você é, de alguma forma, testado por um terceiro que vai até o seu escritório e ele verifica os seus processos e verifica o que você tem feito e como você tem feito, né? O que você tem feito e como você tem feito. Então, isso com sustentabilidade tem acontecido de uma forma muito orgânica para nós. Então, a partir do momento que a Bianca Cettino sugeriu que fôssemos auditados por uma empresa, uma auditora externa, que faz para umas grandes companhias, né, de capital aberto, num primeiro momento foi desafiador. Pô, vai ter uma Big Four que vai vir aqui visitar? Vai. E quando você vê que ela vem e olha e vê que de alguma forma a gente está preparado, mostra que a gente está no caminho. Então, a engenharia, ela passa muito por isso, porque é muito detalhado e tem muitos processos. Nós fomos auditados da mesma forma. Para contextualizar e exemplificar, o nosso setor, nós, mesmo antes de ter um comitê de sustentabilidade, a área técnica conseguiu certificar 2 projetos no selo EDGE de sustentabilidade. Saiu de forma orgânica, num bate-papo num comitê diretivo, não? Hoje a gente tem alguns comitês, entre eles de sustentabilidade. Eu provoquei a Bianca, falei, Bianca, vamos tentar certificar esse empreendimento? Eu acho que ele tem esse viés. Mas como? Vamos fazer de forma orgânica. Vamos contratar uma empresa consultora? Eu falei, acho que não precisa. A gente consegue, de alguma forma, entrar junto ao EDGE, ao IFC, e pedir para eles olharem esse projeto. Será que ele tem viés sustentável? E que surpresa! Os 2 projetos que a gente provocou foram
auditados e certificados mesmo sem ter o Comitê de Sustentabilidade. Hoje a gente tem um Comitê de Sustentabilidade, que é uma necessidade em função de diversas implicações do mercado financeiro, por exemplo. Não só do todo o mercado que está ao nosso redor. Então, o mercado financeiro, que você estava perguntando, ele exige essa governança. Né? Que você tenha os processos muito bem definidos e transparentes. E na sustentabilidade é igual. Mas eu acho que tem que partir muito de uma forma orgânica. A gente teve essa felicidade, achei um pouco dessa sorte aí. Ricardo, nossa conversa passou super rápido, muitos temas para tratar com você certamente, mas a gente está chegando ao final. Queria perguntar para você, diante de tantos desafios que você mencionou aqui, que a gente sabe que o segmento enfrenta, o que você considera prioridade absoluta para a construção civil, mercado imobiliário brasileiros, para os próximos 5 anos? Acho que a Abrainc, junto com o setor, já está apontado para essa linha. Buscar a segurança jurídica do setor. Acho que esse é um tema muito recorrente. O nosso setor é um ciclo longo e volátil. E ter a segurança jurídica, a gente acha que deveria ser o default, o mínimo, de você conseguir não ter surpresa no meio do caminho dessa parte jurídica. E a gente ter um pouco mais de certeza da macroeconomia, que ela fosse um pouco mais linear. Eu enxergo esses 2 pontos como da parte da macroeconomia mais importantes. A gente tem um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de previsibilidade, porque no final do dia o nosso cliente final precisa mais do que a gente isso. E essa segurança jurídica, que não era nem para estarmos falando isso. Acho que a falta de mão de obra é um problema? Acho. Mas eu não colocaria como um pilar central, porque acho que tem como a gente resolver isso com industrialização e com atratividade, como você bem perguntou aqui. O setor está encontrando caminhos para isso. Está e bem. E eu acho que já existe um caminho da isonomia tributária acontecendo. Posso estar muito otimista, mas eu enxergo a médio prazo isso acontecendo. Vai sair a fórceps isso. E a qualificação dessa nova geração que está chegando. Eu enxergo uma geração muito boa chegando. É uma geração nova. Eu tenho uma filha de 20, tenho 2 meninas, né? Uma se formando agora em arquitetura e outra o ano que vem em nutrição. E conversando com elas são... E eu vejo que é um pouco do resumo dessa nova geração que está vindo aí com 20 anos, 21, e aí vai. Eles são muito perguntadores e questionadores. Eles têm uma visão de vida muito melhor que a nossa geração, André. Muito melhor que a nossa. E a gente precisa mostrar um pouco mais no nosso setor, acho que a atratividade. Acho que o setor já está começando a fazer isso. Talvez não em todo o Brasil, na verdade em todo o Brasil, mas eu já enxergo, pelo menos nas associadas, já esse trabalho. Então a gente tem essa atratividade e tem essa nova geração forte vindo. Já temos uma indústria qualificada. Temos uma empresa, a comunicação no Brasil é qualificada. A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente verificou isso. A gente vê que a comunicação chega nas pessoas. Precisamos reforçar isso. Acho que reforçando isso, eu vejo de uma forma otimista. Eu sou um otimista nato. Ricardo, em nome da Abrainc, agradeço muito pela sua presença, suas informações técnicas, colaborando aqui com esse debate sobre o segmento. Espero te encontrar em outras oportunidades para a gente debater outras questões. A construção civil tem muitos aspectos para a gente discutir e está em constante transformação. Agradeço a você, André, pela oportunidade, a Abrainc, a turma que tem acompanhado aí aos podcasts. Obrigado. Obrigada. E você que acompanhou mais esse episódio do IncorporaCast, não se esqueça de seguir a Abrainc nas redes sociais e nas plataformas de áudio. Nós temos uma série de conversas com os principais nomes do mercado, trazendo insights valiosos sobre crédito, inovação, sustentabilidade e os rumos da incorporação no Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.